Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7, você pode se assentar, os irmãos do louvor estão liberados, muito obrigado. Mateus capítulo 7, versículo 24, eu quero trazer uma palavra bem simples nessa noite, não que nas outras vezes é complicada, mas é uma palavra bem básica, você já deve ter ouvido bastante, até mesmo na sua célula, na igreja também, mas a palavra de Deus, ela é muito simples, na verdade. Irmãos, eu estava conversando com alguns irmãos sobre isso. Esses dias eu tenho pensado muito na palavra de Deus. Os teólogos, os cientistas, existem muitos homens teólogos que vivem a vida inteira tentando provar que Deus não existe. Tem pessoas que passam a vida inteira tentando provar que Deus não existe. Alguém diz o seguinte, que para ser um ateu tem que ter muita fé. Porque acreditar em coisas enigmáticas, coisas que ele também não pode explicar, e que tudo aconteceu de um nada, que tudo aconteceu por um acaso, que tudo aconteceu por algo que ele também não sabe explicar, tem que ter muita fé. Então muitas pessoas passam a vida inteira tentando provar que Deus não existe, passam a vida inteira tentando provar que Deus existe também, e assim vai o mundo. Mas irmãos, nada neste mundo prova que Deus existe, ou que Deus não exista. Aí você vai falar para mim, mas bispo, tem na Bíblia, no Salmo 19, está escrito que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e assim por diante. Mas falar isso para quem não acredita na Bíblia, não adianta também, sim ou não? Você chega para alguém que não conhece a Deus, que não acredita em Deus, como que você vai provar para ele que existe Deus? Não está escrito na Bíblia, ele fala, mas eu não acredito na Bíblia, então não tem jeito. Mas Deus é real para você, amém? Não tem como você explicar Deus. Eu digo isso muito nas minhas palavras, e é algo que eu gosto muito comigo mesmo. Não tem como nós explicarmos Deus. Deus é tão grande, irmãos, mas tão grande, que a nossa mente, a mente humana, não é capaz de explicá-lo. Por isso não entendem, por isso não aceitam, por isso não compreendem. Mas Deus mora dentro do nosso coração. Amém, igreja? Deus habita dentro do nosso coração. Irmãos, eu queria nessa noite dizer uma coisa para você. Eu não tenho como eu fazer isso por você, tem como eu fazer por mim. E tem como você fazer por você, não tem como você fazer por mim. E nessa noite eu queria que você saísse daqui apaixonado por Deus. Amém? Apaixonado por Deus. No português essa palavra, ela tem uma expressão, muitas vezes, de muitas maneiras, de olhar o que é uma paixão, mas quando eu falo apaixonado por Deus, irmãos, é algo que vem lá de dentro de nós, algo inexplicável, algo que ninguém pode explicar, aquele desejo por Deus sobrenatural, aquele desejo por Deus que excede todas as coisas que existem. E eu quero ler um texto aqui para você nessa noite, para nós meditarmos um pouquinho. Jesus diz assim, versículo Mateus capítulo 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta, o que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ou compararei ele ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios,
assopraram ventos e combateram aquela casa, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre ou não as obedece, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, sopraram ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que caiu, e foi grande a sua ruína. Irmãos, nesse texto nós temos algumas coisas muito interessantes. Aqui fala de duas pessoas. A primeira pessoa, ele chama essa pessoa prudente, sábio. O homem prudente, o homem sábio. O segunda pessoa aqui, que está no versículo 26, ele chama de homem insensato, de um homem tolo. E qual é a diferença entre o prudente e o tolo, entre o sensato e aquela pessoa que não tem sensatez, que não edifica? É exatamente isso, amados. A diferença entre o prudente e o insensato é que o prudente, o sábio, edificou a sua casa sobre a rocha. E o insensato, segundo o texto que nós lemos, ele edificou a sua casa sobre areia. Nós não edificamos hoje sobre rocha, nós edificamos sobre alicerces, né? Quando você vai fazer uma casa, um edifício, né? Eu já preguei essa palavra e cito o exemplo desse templo que nós temos aqui. Nós temos, eu não sei, eu não contei, não está na minha cabeça, mas nós temos debaixo dos seus pés aí, muitos, mas muitos sacos de cimento, muita areia, muita brita, muito ferro. Para quem entende de construção, as sapatas dessa igreja, essa igreja tem sapatas, né? Não é sapatos, é sapatas mesmo, tá? As bases lá embaixo, a 6 metros de profundidade, mais ou menos. Aquelas colunas do fundo, que sustentam aquela parte de cima, tem mais ou menos 6 metros de profundidade, irmãos. A largura é mais ou menos 1 metro, mais ou menos 1 metro. E eu me lembro quando meu pai estava aqui ainda, né, estava fazendo o edifício, e nós comprávamos o cimento, nós comprávamos a areia, comprávamos o ferro, fazíamos aquelas gaiolas de ferros assim, né, que não chama gaiola, mas chama o quê? Como é que chama? Ninguém sabe nada de construção, né? Aquelas armações, tem pedreiro por aqui, né? Aquelas armações de ferro, e eram colocadas dentro daqueles buracos, e vinha aquela betoneira, fazia massa, derramava no carrinho, jogava ali dentro, e ali ia enchendo. Até que ficava no nível do solo. Sabe, irmãos, não tem nada mais interessante para comparar a vida espiritual de um homem do que isso. Bases sólidas. Aonde você está edificando a sua casa? Mas antes de falar disso, eu quero falar do outro homem, o insensato. Ele edificou sobre bases não sólidas, e a Bíblia chama aqui de areia. Se você for construir uma casa e não fizer a fundação correta, se você não fizer o planejamento arquitetônico ali direitinho, corretamente, a engenharia correta, há uma tendência muito grande desta casa cair. Quando vier uma chuva forte, quando vier um vento forte, a tendência dessa casa é cair. Por quê, irmãos? Porque ela não teve uma fundação, ela não teve bases sólidas. Eu quero me dirigir a nós, é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite para nós, para a igreja. Se você, meu querido, se nós edificamos a nossa vida sobre bases que não são sólidas, a primeira tormenta que vier sobre nós, nós vamos abandonar a casa de Deus, nós vamos abandonar a Deus.
Eu coloquei algumas coisas aqui, são poucas coisas. O que são areia? O que é areia na nossa vida? O que é bases que não fortalecem a nossa vida? E que se não forem fortalecidas, que não forem mudadas, a nossa vida pode cair, queridos. A primeira, eu coloquei aqui, e a mais procurada de todas as outras. A primeira é a religião. Alguém pode dizer, mas peraí, bispo, a religião é tão boa, é tão importante. Irmãos, na verdade, a religião, nós estamos vendo aí o que a religião está fazendo, não é verdade? Tem alguns problemas lá na França, entre aquelas pessoas que faziam aqueles desenhos, e aquelas pessoas que se sentiram ofendidas com aquelas caricaturas, e as pessoas mataram o outro, e aquela coisa tão complicada. E se nós formos estudar a história da igreja, irmãos, eu quero te desafiar a você estudar a história da igreja, nos livros seculares mesmo. Você vai ver, irmãos, que durante toda a época da igreja, a religião foi nada mais, nada menos do que símbolo de coisas autoritárias, de coisas terríveis. O próprio cristianismo, irmãos, durante a história do cristianismo, matou muitas pessoas em nome da religião, não é verdade? Você sabe disso. Nós tivemos o período da Inquisição na história da igreja, onde se queimavam as pessoas nas fogueiras, onde é o cúmulo do absurdo. Se você ler, você vai ver isso, não é na Bíblia, em livros seculares. Você vai ver que se uma pessoa nascesse com defeito, ela era considerada uma aberração e ela era morta, ela era queimada. Se uma pessoa era muito feia, segundo os critérios daquelas pessoas, eles também eram considerados uma aberração, eles eram mortos, eles eram queimados. Se uma pessoa fazia qualquer coisa que não agradasse, que não entrasse nos dogmas da igreja, o cristianismo matava essas pessoas. Agora pensa bem, queridos, pensa comigo, o cristianismo matando pessoas, os líderes religiosos condenando pessoas à morte em nome de Deus. Isso é religião. Nós vemos aí os muçulmanos matando pessoas em nome de Deus. Isso é religião. Nós vemos esta briga entre as religiões do mundo, cristãos, muçulmanos, e os outros, budistas, e aí vai para fora, as religiões se degradando, matando-se entre si, queridos. E muitas vezes a religião passa a ser areia na nossa vida. A religiosidade, o cumprimento de dogmas da igreja, e nós pensamos que com isso nós estamos agradando a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, querido, e falando das duas coisas ao mesmo tempo, Jesus é a base sólida do cristão, amém? Jesus é a base sólida da igreja. A religião não leva você a lugar nenhum. A religião nada mais é do que um princípio de regras. Um princípio de regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e assim por diante. Isso é areia, amados. Isso é areia. Se a sua vida, se a minha vida está fundamentada em cima da religião, a minha casa vai cair, a sua casa vai cair. Quando vier os problemas na sua vida, você não vai aguentar, porque você não tem aonde você se apegar. A religião, e aqui eu falo religião, eu englobo todas as religiões do mundo, todas as seitas, todas as linhas, né, mesmo dentro do cristianismo e assim por diante. Amados, nada disso pode dar fundamentação à tua vida. As pessoas procuram resolver os seus problemas através dos seus amigos, através dos seus líderes. Tem um versículo lá em Jeremias capítulo 17, está com sua Bíblia aí? Abra lá, vamos ver esse versículo. Irmãos,
quantas pessoas colocam a sua fé em uma pessoa? Quantas pessoas colocam a sua fé no pastor da igreja? Não é verdade? Sim, é verdade, queridos. Quantas pessoas colocam no sacerdote da sua igreja a sua fé? Ah, aquela pessoa, ele olha para ele, aquela pessoa é o máximo para ele. Irmãos, isso é areia. Por quê? Porque se o seu líder cair, você vai cair junto com ele. Não que nós não possamos procurar o nosso pastor, não possamos procurar o nosso líder, não que nós não possamos nos aconselhar com pessoas, mas amados, isso não tem valor. Abriu a sua Bíblia, Jeremias 17, versículo 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz do seu braço, ou da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem, e faz dele o seu braço forte. O versículo termina aí, eu vejo muitas pessoas falar assim, está escrito, maldito o homem que confia no homem. Não, o versículo não é só isso. O versículo diz, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Quantas pessoas que talvez você conheça, que desviaram da fé, porque um líder dele caiu em pecado. Talvez você conheça alguém assim, não é verdade? O seu líder caiu em pecado, e a decepção foi tão grande, que ele se desviou dos caminhos do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se a sua segurança está em pessoas, você está no caminho errado. Você está edificando a sua casa sobre areia. Você não está edificando a sua casa sobre bases sólidas. Pessoas, amigos, até mesmo familiares, profissionais, pessoas que estão talvez passando por problemas terríveis, e a esperança dele está num profissional, meu querido e amado, e tudo isso é muito importante muitas vezes, mas eu quero te dizer, as bases sólidas da nossa vida, é o Senhor, é Jesus, amém? É Jesus, querido, Ele é o caminho. Então, voltando para o texto, a pessoa que edifica sobre bases areia. Interessante, olha aqui para mim, queridos, que tem dois versículos iguais. Abra sua Bíblia em Mateus 7, volta lá no texto para você ver. O versículo 25, o versículo 27 é a mesma coisa o versículo. Só tem uma diferença no final. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, olha aqui. Na vida, neste mundo que nós estamos vivendo, ouça-me, neste mundo que nós estamos vivendo, acontecem coisas ruins com o ímpio e acontecem coisas ruins com o justo. Tem gente que pensa assim, eu agora entreguei a minha vida para Jesus e não tenho mais problemas. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós continuamos tendo problemas. Tanto para aquele prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, o versículo 25 diz assim, desceu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. No versículo 27, as mesmas palavras são ditas para aquela casa, ou para o insensato. Ele diz assim, desceu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. Então, amados, aquilo que acontece com o ímpio, muitas vezes acontece conosco também. Nós não estamos isentos. O Senhor Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também podem vencer. Mas nós teremos aflições, nós passaremos por dificuldades. Nós perderemos pessoas próximas de nós. Muitas vezes nós somos servos de Deus, servimos a Deus, nós pensamos assim, nada vai acontecer na minha vida, nenhuma tragédia vai acontecer na minha vida. Não é verdade. Deus tem um plano em tudo, tudo está no controle de Deus, nós não entendemos, mas acontecem coisas na nossa vida, irmãos, que não são boas.
Então os ventos virão, os rios virão, a chuva virá, a tempestade virá sobre a nossa vida. A diferença está aqui no versículo 25 e 27, é o seguinte: o 25 fala que a casa não caiu. Por quê? Por que a casa não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. No versículo 27, a diferença está aqui, diz assim: e a casa caiu. Por quê? Porque foi edificada sobre areia. Irmãos, nessa noite o que o Espírito Santo quer falar conosco é o seguinte: Deus quer que nós edifiquemos a nossa vida nas bases da sua palavra. Uma pessoa que realmente teve um encontro com Cristo, irmãos, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada. Você não é o mesmo mais. Pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, mas você permanecerá firme em Deus. Você vai permanecer firme, a sua casa vai permanecer firme, a sua fé vai permanecer firme. Eu quero ler 3 versículos, irmãos, Salmo 23. Salmo 23, o que é a rocha? A rocha é colocar a nossa confiança totalmente no Senhor. Nós cantamos uma canção que diz: Ele é real, simplesmente real. Irmãos, Deus promete na sua palavra o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é real na tua vida, querido. Eu falei aqui no começo da reunião, nada na tua vida passa desapercebido de Deus. Todos os momentos, todos os instantes da sua vida, Deus está no controle. Aqui no Salmo 23, versículo 4, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amém, igreja? Amém, irmãos? Por acaso você está no vale da sombra da morte? O que é o vale da sombra da morte? É aquele momento difícil da tua vida. Não é que você está morrendo e está com pavor, não. O vale da sombra da morte, aquele momento que você está passando, aí só você e você, né? Só você e Deus. Talvez você está numa angústia tão grande no seu coração, por causa de algumas coisas que estão acontecendo na tua vida. Irmãos, por incrível que pareça, espero que não haja no nosso meio ninguém assim, mas tem muitas pessoas, irmãos, que muitas vezes estão no vale da sombra da morte, estão pensando em tirar a própria vida. Pessoas estão completamente desiludidas da vida, por causa dos problemas, das dificuldades. E ele fala assim: olha, ainda que eu ande, não quer dizer que eu vou andar, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O capítulo 27 de Salmos, está bem pertinho, abre aí. Versículo 3, diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Amém, igreja? As coisas estão aquela coisa ao seu derredor. Ele fala: ainda que estourar a guerra contra mim, sei lá, não sei por que Deus está falando dessa forma, mas ainda que as coisas estejam dessa forma, querido, eu quero te dizer uma coisa:
você não precisa temer, porque Deus é contigo. Amém? Deus é com você, Ele te fortalece, Ele te faz levantar, Ele te ergue, Ele te sustenta, em todos os momentos da sua vida. Mateus capítulo 6, versículo 25, é um versículo que eu amo, que eu gosto demais desse versículo. Ele diz assim, olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Vou falar só isso aqui para você. Não andeis ansiosos pela vossa vida, de coisa alguma. Como assim? Vou ficar em casa, deitado no sofá, tranquilo? Não. Há um versículo na Bíblia que diz assim, basta ao dia o seu próprio mal. Tem pessoas que sofrem com o dia de amanhã, com o depois da manhã, com daqui a um ano. Deus tem um suprimento para nós hoje, querido, diário. Esse versículo aqui fala assim, olha, você não precisa andar ansioso, você não precisa ser preguiçoso, né? Mas você não precisa andar ansioso na sua vida. Deus fará na tua vida aquilo que Ele tem prometido em nome de Jesus. Você crê nisso? Sabe, irmãos, crente tem uns refrões, crente tem uns, entre aspas, uns cacuete, né? Crente diz assim, Deus tem um plano na tua vida. Mas que plano é esse? Né? Não, Deus está comigo, mas na hora H, nós não cremos nisso. Ah, Deus tem uma bênção para você. Lógico que Deus tem bênção para você. Mas qual é a bênção que Deus tem para você? Você sabe? Qual que é a bênção que você tem procurado de Deus? O que tem ardido dentro do seu coração? O que tem queimado o seu coração? Que coisas espirituais tem queimado dentro do seu coração? Talvez se eu passasse uma lista, não falasse antes, estou apenas cogitando algo, e perguntasse, qual é a bênção que você quer? Talvez, não sei, mas talvez 80% seriam bênçãos materiais. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, querido e amado, que está aqui nessa noite. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Quais são os alvos de oração que você tem para 2015? Quais são? Aquele papelzinho que nós soltamos, aliás, está aqui dentro desse jarro com óleo, que nós temos orado por esses alvos. Quais são os seus alvos de oração? De 5 alvos, quantos são alvos espirituais? Quantos são alvos espirituais? Irmãos, Deus quer fazer um milagre na sua vida, amém? Deus quer fazer um milagre na minha vida. Deus quer mudar a nossa vida em nome de Jesus, amém, igreja? Irmãos, até mesmo a gente prega aqui a respeito do desafio que nós temos, né? Irmãos, esse desafio não pode comer a nossa vida, não. Eu não posso andar angustiado no sentido assim que agora eu estou me afligindo por causa do desafio. Não, Deus vai fazer. É só trabalharmos, é só avançarmos, é só agirmos, é só abrirmos mão, é só nos dedicarmos que Deus vai fazer. Deus vai agir no momento certo, na hora certa. Deus quer que nós avancemos. As coisas na nossa vida, irmãos, acontecem segundo a nossa fé. Amém, igreja? A nossa fé. Abra sua Bíblia em alguns versículos, nós estamos quase encerrando a palavra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Está aí pertinho, não está? Mateus capítulo 8. Os discípulos estavam num barco, o vento estava forte, as ondas
ali estavam batendo, o barco estava quase perecendo. Eles vão até Jesus e falam: Senhor, nos socorre. Olha o que Jesus fala para eles no versículo 26. Respondeu-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Está precisando se levantar e repreender o mar? Hã? Eu acho interessante um versículo da Bíblia, e quando a gente fala ele, a gente canta ele errado. Sabe aquela canção antiga, aí do tempo de alguns dos irmãos que estão aqui? Aquela que fala assim, eu sei que tudo é possível. Quem conhece essa música? Eu sei que tudo é possível. Aí lá no meio dele fala assim, basta uma palavra tua, e os montes se removerão. Só que na verdade, Jesus não falou que é uma palavra dele, não. Jesus fala o quê? Basta uma palavra tua, com fé. Somos nós que repreendemos o vento, irmãos. Amém, igreja? É lógico que tudo no nome de Jesus, tá? Não entenda do outro lado, que eu estou falando que você pode, que você é demais, que nós somos demais, que nós podemos, não estou falando nada disso. Mas a palavra que sai da nossa boca, e é nós quem damos a palavra de ordem sobre o vento, sobre as coisas que estão na nossa vida. O versículo, Jesus falou assim, olha, se você tiver fé, você dirá a este monte, e ele sairá diante de você. É a nossa fé, irmãos. As coisas são movidas pela fé. As coisas são movidas pela fé. Jesus estava no barco, e ele queria que os discípulos tivessem repreendido o mar. Jesus repreendeu e falou para eles, poxa, mas vocês são de pequena fé. Irmãos, nós temos que orar para que Deus possa aumentar a nossa fé. Alguém chegou para Jesus com uma criança, com um problema, e ele disse para Jesus assim, olha Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz algo para o meu filho. Jesus vira para ele e fala assim, se eu posso, tudo é possível que crê. Aquele homem vira para Jesus e fala assim, Senhor, aumenta a minha fé. Como é que está a sua fé? Pequena? De 1 a 100, de 1 a 10, como está a sua fé? Desesperadora? Está desesperado diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das angústias da vida? E eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé, por favor. E abrir a sua Bíblia em Salmo 37. Nós vamos ler um versículo junto. Os irmãos do louvor podem subir. Salmo 37. Quem quer viver como esses versículos nós vamos ler? Quer ver aqui? Olha, Salmo 37, versículo 4, diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não te irrites pelo homem que prospera. Descansa no Senhor. O Espírito Santo nessa noite diz isso, mas descansa no Senhor. Feche os seus olhos.
nós possamos nessa noite terminar essa reunião assim, com a fé inabalável no Senhor. Descansar em Deus não é ser ocioso, preguiçoso. Não, irmãos. Descansar em Deus é ser um homem de fé. É ser um homem que coloca a sua vida diante de Deus. E sabe que Deus está o protegendo contra tudo e contra todos. Sabe que Deus está diante dele todos os momentos da sua vida. Andando com ele, protegendo ele. Junto dele. Deus está neste lugar, igreja. Deus está aqui. Deus está presente neste momento. Espera, pois, pelo Senhor, pois ainda o louvarei. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera pelo Senhor, confia nele. Não estribes a tua fé no homem, mas coloque a tua fé em Deus, somente Deus. Mais nada, mais nenhum outro. Tudo mais é engano do inimigo. Deus é aquele que quer mudar a tua vida, quer mudar a minha vida, quer fazer um milagre na nossa vida nesta noite. Aleluia, Senhor. Comece a orar a Deus, por favor. Comece a abrir o seu coração diante dele. Deus está neste lugar. Deus prometeu que estaria no meio de nós. Ele não está aqui por causa de nós, Ele está aqui por causa da sua promessa, que um dia Ele falou: eis que eu estarei com vocês todos os dias. Jesus falou assim: olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. Nessa noite, amado, Jesus quer fazer milagre nessa casa. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer curar as tuas feridas. Jesus quer curar as tuas chagas. Jesus quer ressuscitar os teus sonhos. Jesus quer fortalecer as bases da tua casa. Os ventos estão soprando, você está envergando, mas Jesus quer endireitar a tua vida. Ori canta lá, bachuri canta lá, manaias. Sabe, irmãos, eu não sei explicar o que o Espírito coloca dentro do meu coração neste momento, mas uma coisa eu sei falar para você, querido: abrace este Deus, abrace este Deus. Os problemas não são as pessoas, querido, os problemas muitas vezes somos nós mesmos, que nos envolvemos em muitas coisas erradas, e essas coisas trazem maldições para a nossa vida, e muitas vezes nós estamos sofrendo e pensamos muitas coisas, mas o Senhor está aqui neste lugar para acalentar, para tirar. O Senhor está neste lugar para mudar a tua vida. Eu quero Ti, Senhor. Eu quero a Ti, Senhor. Oh Deus, irmãos, comece a orar. Vamos pedir ao Senhor para trazer uma direção sobre nós neste momento. Deus está no nosso meio. Comece a abrir a sua boca e falar com o Pai.
Namanana Shuyamana Anamasuriyama Anamashuryahamana Orialamasuriamakantiamaseria. Deus quer fazer um milagre na nossa vida nesta noite. Deus quer destruir as fortalezas na tua vida, na minha vida nesta noite. Deus quer fazer um milagre na nossa vida nesta noite, igreja. Eu queria chamar você aqui à frente, você que está com algum problema na tua vida. Não vou especificar o problema. Eu quero te chamar aqui embaixo, aqui onde eu estou. Eu queria chamar os pastores aqui à frente. Nós queremos profetizar sobre a sua vida. Nós queremos te abençoar nesta noite. Eu queria que você saísse rapidamente do seu lugar. Nós não vamos perguntar o que você tem. Nós vamos apenas profetizar sobre a sua vida, amém? Nós vamos declarar sobre a sua vida a unção de Deus, amém? Você que quer essa oração, você que está sentindo fraco na tua vida, seja na área espiritual, seja na área familiar, seja na área eu não sei, querido, mas Deus está te chamando. Vem aqui. Esta angústia que está batendo no teu peito vai sair agora, em nome de Jesus. Esta angústia que está comendo a tua alma vai sair agora em nome de Jesus. Esta angústia que está dentro do teu coração agora, os líderes vem aqui à frente também, os intercessores, pode vir orar, vamos profetizar sobre eles, sobre cada pessoa, uma unção profética nessa noite, amém? Você que está orando, você vai profetizar sobre as pessoas, amém? Profetiza a unção, profetiza a vida, profetiza a glória, em nome de Jesus. Profetiza com fé, profetiza com fé. A unção de Deus sobre cada um. Tudo é possível. Nada. Profetiza o Espírito, igreja. Profetiza. Você que está no banco, levante a sua mão e comece a profetizar sobre a tua casa. Talvez você não quis vir aqui à frente, mas não interessa, a bênção do Senhor vai te encontrar aonde você está. Nessa noite, nós vamos profetizar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Profetiza, continue orando, profetiza, a unção de Deus neste lugar, a unção de Deus nessa casa, em nome de Jesus. Levante a sua mão, igreja, e levante a sua mão, vamos encher este lugar da adoração, do clamor a Deus. Vai saindo agora toda obra do diabo, toda obra do inferno, vai caindo agora em nome de Jesus. Vai caindo agora em nome de Jesus. Vai saindo agora em nome de Jesus. Vai saindo agora em nome de Jesus. Vai saindo agora em nome de Jesus. Nós profetizamos a unção de Deus neste lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em
nome de Jesus. Pois contigo saltarei. Toda a igreja cantando. E também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Levante a sua mão para o céu e diga: pois contigo saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Amém. Pode aplaudir ao Senhor.